Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 23 de abril de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro do profeta Samuel, segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 12, assim diz a palavra do Senhor. E angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tu, de manhã em manhã, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te de doente. Quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos para que eu a veja e coma da sua mão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Amnon, um dos filhos de Davi, apaixonou-se pela sua meia-irmã Tamar, porque Davi tinha várias esposas e concubinas, e tinha muitos filhos que eram apenas filhos de parte de pai. Essa jovem Tamar era irmã de Absalão, um dos filhos de Davi. E a palavra do Senhor diz que Amnon apaixonou-se pela própria irmã, e ele começou a emagrecer, começou a definhar. E um dos seus amigos questionou o porquê que ele estava naquele estado. Um amigo chamado Jonadab. E ele explicou, e esse amigo usado pelo inimigo deu uma ideia satânica maligna, deu um plano maligno para Amnon de estuprar a própria irmã. Ele disse: finge-te de doente, diz ao teu pai para mandar a tua irmã aqui te ajudar, te servir, trazer uma comida. E assim o fez. E ele acabou por executar o plano maligno que o seu amigo havia colocado no seu coração. Por isso é que a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor. O inimigo, ele analisa os nossos planos, os nossos passos. Ele conhece as angústias da nossa alma, não porque ele consegue saber o que está no nosso coração, mas ele percebe pelo nosso comportamento, pelas nossas feições. Ele conhece o homem há muitos e milhares de anos. Ele estudou, ele aprendeu a conhecer o homem. Decifrar o homem pelo comportamento, pelas feições. Então o inimigo já tinha percebido o que estava a acontecer com ele e levantou um amigo para lhe dar uma ideia maligna, uma ideia satânica. E ele cometeu incesto, violou a própria irmã que era virgem. Essa passagem vem para nos ensinar que o diabo sempre se levantou para destruir as famílias. Isso aconteceu na família de Davi. Amnon e Tamar, a vítima, a meia-irmã, eram filhos de Davi. Dentro da casa do rei, dentro da família do rei, aconteceu essa desgraça e muitas outras. Para que a gente venha perceber que
que a luta do inimigo para a destruição da família não é de hoje. Porque o inimigo sempre se levanta contra tudo aquilo que foi instituído por Deus. Na sua palavra, a família é instituição divina. E o diabo sempre se levantou contra as famílias. Se voltarmos para a Gênesis, começando com Adão e Eva, o que o diabo fez? Deus havia dado uma ordem explícita, clara, para Adão, que era o cabeça da família. Para Adão, que era o esposo. Então, o diabo aproveitou a oportunidade quando a mulher estava sozinha e fez a mulher desobedecer a ordem do seu marido. Aí começaram os problemas. Se formos parar para analisar, os problemas no mundo, o pecado no mundo, começaram por causa da desobediência de uma mulher para com seu esposo, que é o cabeça. Porque se Deus passou orientação para Adão, que não se podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão passou para Eva. Mas Eva, foi enganada, ludibriada, persuadida pela serpente. E ela desobedeceu a ordem do seu esposo. Começou a destruição da família. Porque mais tarde, os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, houve o primeiro homicídio. Caim matou o seu irmão por causa da inveja. Mais um problema de família, mais um caso, uma desgraça dentro da família. O inimigo entrou por causa do pecado da desobediência de Adão e Eva. A terra tornou-se amaldiçoada por causa do pecado que eles cometeram. E daí em diante vai muitas histórias e muitos casos de problemas na família, na Bíblia. O próprio rei Davi teve muitos problemas com os seus filhos. 2 dos seus filhos, Adonias e Absalão, tentaram usurpar o trono, sem sucesso. A família de Davi foi vítima de muitos ataques. A família de Davi foi vítima de muitos contratempos. Mas Davi permaneceu firme na presença de Deus. Davi tinha uma brecha, tinha uma porta. Ele destruiu uma família. E a destruição que ele semeou voltou para a sua família. Porque os pecados são assim, abrem a porta para a maldição entrar. Nós não podemos pensar, eu cometi esse pecado, ninguém viu. Ninguém viu, mas o mundo espiritual viu. E desse pecado virão consequências, maldições. O diabo não deixa barato. Davi envolveu-se com Batseba, uma mulher que tinha esposo, matou o seu esposo para ficar com ela. E o diabo entrou na sua família com destruição. Ele colheu aquilo que ele semeou na família do outro. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Muitas das nossas famílias passam por lutas e tribulações, também por causa de maldições do passado, por causa de pecados do presente. Mas seja qual for o motivo, o nosso Deus é capaz de restaurar. Vamos orar pelas nossas famílias. Muitas das vezes nós somos os únicos crentes da nossa casa.
E nesses casos é bem complicado, no sentido de que quando os nossos familiares estão no mundo, não ouvem, não obedecem à palavra de Deus, eles são presa fácil para o diabo, porque eles abrem portas, o pecado abre portas. Então, quando o diabo não consegue nos atingir, ele vai por cima da nossa família, os filhos no mundo, o marido no adultério, no álcool, nos vícios. Mas o nosso Deus é o Deus da família. O nosso Deus é o Deus que cura. O nosso Deus é o Deus que liberta, o Deus que restaura, o Deus que livra. Deus vai salvar a nossa casa. Deus vai salvar a nossa família. O filho que está no mundo, nos vícios, vai ser liberto. O cônjuge vai ser liberto. O esposo, a esposa serão libertos. Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E Ele declarou na sua palavra: clame a mim e responder-te-ei. No Salmo 91, nenhum mal sucederá e praga nenhuma chegará à tua casa. As pragas não vão chegar na nossa casa. E se já chegaram, terão de bater em retirada, porque quando Jesus entra, o inimigo tem que sair. Jesus vai entrar na nossa casa. Jesus vai entrar na nossa família. Vai entrar com libertação e restauração. Com cura e toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Senhor, muito obrigada porque mais uma vez estamos aqui na tua santa e bendita presença. Deus, o Senhor tem sido nosso sustentáculo. O Senhor tem sido nosso auxílio, nosso ajudador. Graças, ó Deus, pela tua santa e bendita presença em nossas vidas, pelo teu Espírito Santo, Deus, por salvar as nossas almas. O que seria de nós, ó Deus, sem a tua graça, sem a tua bondade, sem a tua misericórdia? Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas transgressões. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Esse Deus que nós clamamos, tenha misericórdia de nós, ó Deus, tenha compaixão de nós, lava-nos com teu precioso sangue, purifica-nos com teu precioso sangue. Santifica-nos, Pai. Lava a nossa alma, lava, Deus, os nossos corações. Mas não nos lances fora da tua presença, Deus. O que faremos, para onde iremos, se só tu és o caminho, a verdade e a vida? Não há outro caminho, não há outra verdade, não há vida sem Jesus. Não há salvação sem Jesus, não há libertação sem Jesus, não há restauração sem Jesus. Deus, por isso é que nós nos achegamos a ti nessa noite, clamando, Deus, pela tua misericórdia, porque tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós, ó Deus. Tu és a nossa fonte, o nosso libertador, o nosso intercessor, o nosso ajudador, a nossa bandeira. Deus, nós nos prostramos nessa noite
Pai, clamando, Deus, pela nossa casa e pela nossa família. Ó Deus, Tu és o Deus da família. Rimando, Tu és aquele que faz novas todas as coisas. Ó Deus, não importa, rimando as crises, os problemas que a nossa família tem passado, que a nossa família tem vivido, rimando, o Senhor pode transformar todas as coisas. O Senhor pode renovar todas as coisas. O Senhor veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. Rimande que rebas, remande, rebo Pai. Nós clamamos nessa noite, peleja Deus pela nossa casa, peleja Deus pela nossa família. Rimande, rebo, não permita, Deus, que o diabo venha destruir a nossa casa, que o diabo venha destruir a nossa família, porque a nossa família, rebo, vem do Senhor. Foi o Senhor que instituiu o casamento, a família. E Tu és o protetor da família, Pai. Rimando, começa, Deus, a destruir os poderes malignos. Comece, Deus, a destruir todos os poderes satânicos que se levantaram. Rimando, para destruir a nossa casa, para destruir a nossa família, para destruir o casamento, os filhos, as finanças. Rimando, que rebasa, remando, rebasa. Ribose, que reba, Deus, todo o altar erguido contra a nossa casa, erguido contra a nossa família, que o Teu sangue localize e comece a quebrar. Rimando, rebose, remando, rebasa. Ribase, que rebo, todo o poder diabólico, todo o poder satânico trabalhando contra a nossa casa e a nossa família, comece a ser quebrado pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Rimando, o sangue de Jesus tem poder para desfazer as obras do maligno. Deus, então, desfaça com Teu sangue puro, com Teu sangue santo. Rimando, as artimanhas do diabo, os laços do diabo contra a nossa casa e a nossa família. Ribos, reba, todo o plano de destruição das trevas contra a nossa casa, Deus, aniquila agora. Aniquila, Deus, nessa noite. Rimando, rebos, envergonha, Deus, os nossos inimigos, os nossos adversários. Aqueles que declararam que vão destruir a nossa casa. Rimando, rebos, aqueles que declararam que vão destruir a nossa família. Senhor Jesus, sela a nossa casa com Teu sangue. Sela, Deus, a nossa família com Teu sangue. Rimando, rebos, remando, rebas. Riba pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Pai, faça uma limpeza e remova toda a força maligna. Remova, Deus, toda a força contrária. Riba de dentro da nossa casa, de dentro da nossa família. Espíritos familiares operando dentro da nossa casa, recebam agora o fogo santo. Riba, recebam o sangue de Jesus e batam em retirada. Rimande, que rebo, Deus, que os nossos inimigos sejam confundidos e envergonhados, como diz a Tua palavra, que toda a ferramenta preparada contra a nossa casa e contra a nossa família, Deus, que não venha prosperar. Rimande, não prospere. Ó Deus, entra com libertação dentro dessa casa. Deus, liberta os filhos que estão nos vícios, na delinquência, no mundo, na vida errada. Riba nas drogas, ó Deus, e traga, Deus, para a Tua santa e bendita presença. Porque a Tua palavra diz, ó Pai, que os filhos são herança do Senhor.
Riba, não permita que os filhos dos teus servos, que os filhos dos teus filhos sejam entregues na mão do diabo, porque a nossa família é projeto teu. Riba, a nossa família é herança tua. A nossa família pertence a ti, ó Deus. Jeová Sabaote, o Deus da guerra, o Deus da batalha. Nós clamamos pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Deus, peleja pela nossa casa. Peleja, Deus, pela nossa família. E faça, Deus, além do que pedimos, além do que pensamos e imaginamos. Rimande rebos, remande rebas. Ribase que oh Deus, todas as forças malignas, as forças familiares, poderes dos antepassados, espíritos dos antepassados, que têm se levantado para destruir a nossa casa, que têm se levantado para destruir a nossa família, rimam, rebocai por terra em nome de Jesus. Deus, a tua palavra diz que não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Deus, se isso que estamos a vivenciar dentro da nossa casa é fruto de alguma maldição, rimam, quebra essa maldição. Riba, porque Jesus levou sobre a cruz as nossas dores e enfermidades, as nossas maldições. Rimam, aniquila as maldições familiares que perseguem a nossa vida. Aniquila, Deus, todos esses poderes familiares. E entra, Deus, com restauração. Restaura, Deus, esse casamento. Restaura, Deus, as finanças dessa família. Entra, Deus, com cura. Todo aquele que está enfermo, Deus, que seja curado. Todo aquele que está cativo, que seja liberto. Entra com cura, libertação, restauração, renovo. Que Deus, que a tua presença, Deus, venha superabundar dentro da nossa casa. Que a tua presença venha superabundar dentro da nossa família. Oh Deus, não permita que o Espírito Santo se aparte de dentro da nossa casa. A tua palavra diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Deus, que o Senhor esteja no nosso meio. Que o Senhor esteja no meio desse casamento, dessa família, como sustentáculo, como suporte. Porque aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, quando vieram os ventos e a tempestade, não foi atingido. Deus, nós queremos edificar a nossa casa sobre a rocha que é Jesus. Toma, Deus, a nossa casa e a nossa família nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, que o Senhor nos conceda uma noite tranquila e abençoada, Deus. Livra-nos do mal, que toda ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa, Deus, para essa noite que não venha prosperar. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todos sempre. Amém. Glória a Deus.